Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Como os irmãos já receberam essa semana, nós continuamos com os nossos cultos suspensos e até eu gostaria de aprimorar a maneira, o critério que nós estamos usando para a questão da abertura e do fechamento das reuniões da igreja. O que acontece? Na cidade de Curitiba, que é a nossa referência aqui, Curitiba e região metropolitana, principalmente o Hospital do Rocio em Campo Largo e outros hospitais, existe um número X de UTIs. Esse número de UTIs ele varia de acordo com a urgência. Por exemplo, há 3 semanas atrás, nós estávamos lidando no Paraná algo em torno de 1.150 a 1.200 UTIs. Nós estávamos com uma ocupação dessas UTIs na faixa de 80%. Só que 20% das UTIs estavam desativadas. E por que isso acontece? Para manter uma UTI funcionando, o governo gasta R$24 mil com ela desocupada. 200 UTIs é o equivalente a quase R$500 mil por dia só para manter ela desocupada. Então, qual o critério que eu compreendi? Como o governo vai agir? Hoje nós temos no Paraná aproximadamente 1.450 UTIs funcionando, praticamente, isso exclusivo para o Covid, praticamente funcionamento pleno. Temos ocupadas aproximadamente 1.397, 1.400 UTIs, sobram 50, aproximados, são números arredondados. Como o governo opera? Hoje eu estou com uma taxa de ocupação de 97%. Na medida que a pandemia desacelera, eles vão desativando leitos, de 10 em 10, de 20 em 20, porque o custo é muito caro. 10 leitos de UTI é 250 mil por dia. Em 10 dias, 2,5 milhões. Quanta coisa não dá para fazer? Só que na medida que o governo desce o número de UTIs, a porcentagem de ocupação também muda. Então, o que eu decidi, acho que é a estratégia mais coerente. Nós vamos sempre trabalhar aqui na igreja com o número de ocupação médio das UTIs de 1.100. 1.100 representa aproximadamente 80% da capacidade que o Paraná tem de leitos de UTI. Sempre que o número circular em torno dessas 1.100 UTIs ocupadas, o Paraná vai estar entre bandeira laranja moderada e bandeira amarela. Porque o que acontece? Eu já vi casos onde a gente estava com 86% das UTIs ocupadas, e isso representava 1.100 UTIs. Sendo que o Estado, na verdade, tem quase 1.500. Isso gerou o quê? Gerou uma demora na reabertura da igreja. Porque nós olhávamos nas notícias, tinha mudado de bandeira laranja para amarela, ou algumas estavam na bandeira laranja, e você olhava o tempo todo, 88%, 90%, mas esse número é fictício. Porque eu tenho que avaliar o número de leitos de UTI de acordo com o potencial do Estado. E o potencial do Estado é 1.450 UTIs. Se eu tiro 290, que é 20%, eu vou cair para um número ali em torno de 1.100, 1.050, 1.150 UTIs ocupadas. Estando dentro desse número, independente da porcentagem que aparece no G1, na Gazeta do Povo, na Tribuna do Paraná, nós temos segurança em que, acontecendo algum problema com algum irmão, ele vai ter condição de ser atendido, porque eles fazem assim, o leito de UTI é ativado da noite para o dia, muito rápido. Essa ativação é feita em horas. E olha, vou ser sincero para vocês, o Estado do Paraná tem procurado fazer um bom trabalho. O que eu quero que vocês entendam é que se eles chegaram ao ponto de fechar o comércio
por essa semana. Agora reabriu na segunda e na terça e na quarta, para funcionar de segunda a sexta, que a coisa ficou muito feia. Por quê? Porque existe uma nova cepa do vírus. Essa cepa, alguns estudiosos chegam a dizer que ela é 12 vezes mais contagiante. E os médicos já disseram que nos casos onde a carga viral é grande, 70% dos casos é da nova cepa. Então nós estamos lidando com uma outra etapa da pandemia. Nós estamos lidando com uma etapa que nós nunca vivemos aqui no Paraná. Estava tudo bem. Mais ou menos 3 semanas atrás, estava tudo em ordem. A coisa explodiu muito rápido. Por causa da chegada dessa cepa. Essa cepa foi a que ocasionou o problema de Manaus. Lógico, a corrupção, a má gestão do dinheiro público. Mas isso não está sendo feito no Paraná. Volto a repetir, política à parte. Os governantes paranaenses estão procurando fazer um bom trabalho. Santa Catarina estava tudo bem, com tudo aberto. Essa semana que passou, Santa Catarina teve que mandar pacientes para o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, é hora de vigiar. Não é hora de ficar saracoteando. Se você tem que pegar ônibus para trabalhar, tome todos os cuidados, coloque máscara. Os irmãos sabem a minha opinião sobre a máscara, eu não coloco a minha vida num pedaço de pano. Mas terra de cego, quem tem um olho é rei. Se eu puder tentar evitar, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Vou trabalhar, vou fazer minha oração, vou contar com a proteção de Deus, vou tomar os cuidados de higiene com as mãos, com o rosto, mas não vou ficar fervendo. Quando eu estiver aqui no mercado, vou procurar num horário mais vazio. Quando eu estiver aqui na quitanda, vou procurar num horário mais vazio. Não vou ficar visitando parente, não vou ficar visitando pessoas. Aqui na igreja, os irmãos já sabem. Se precisou de um aconselhamento pastoral, eu vou fazer esse aconselhamento ao ar livre, tranquilo. Nós estamos aí, inclusive a lei nos protege para atendimento individual. Estamos dentro da lei. E eu creio que dessa forma, com a proteção de Deus, através também das nossas orações e dos nossos cuidados, nós vamos conseguir passar por isso. Agora, não é tempo de ficar saracoteando. E eu espero que rapidamente desacelere o número de casos e nós possamos retomar nossas reuniões presenciais. Na verdade, agora é momento de ser crente. Quando chegar a grande tribulação, ou o auge do que a gente chama de princípio das dores de parto, talvez a gente não consiga congregar. E você vai ter que se segurar na sua fé. É um momento de treinamento. Nós não sabemos, mas entendemos que vamos passar por parte da tribulação. Não sabemos o grau de perseguição. Mas veja, se em época agora, com o motivo de uma pandemia, uma emergência sanitária, eu não consigo se segurar na minha fé, como que eu vou evitar me segurar na grande tribulação? Como que eu vou evitar de não aderir ao sistema do anticristo 666? Se a minha fé não resiste nem em tempo de pandemia, onde eu tenho culto online, tenho Bíblia, posso orar, tenho bons pregadores no YouTube, e tenho também a certeza de que eu estou fazendo o melhor numa emergência sanitária. Já falei para vocês, se fosse época de perseguição, nós estávamos tudo reunidos. Mas é uma emergência sanitária, e o amor ao próximo, ele manda com que eu proteja o meu próximo, através de não fazer aglomeração. Nós tivemos um caso de parentes próximos, as pessoas se cuidando, fechadas. Aí uma das pessoas teve que fazer uma reunião, pegou e outros pegaram. Estavam tudo blindado.
Então nós estamos lidando com algo problemático. É muito importante termos direção do Espírito. E principalmente eu conto com os irmãos na oração, tanto por proteção da igreja, como para o Senhor levar essa peste embora. Existe um dado histórico, a gripe espanhola, depois de matar mais pessoas que a Primeira Guerra Mundial, ela estranhamente desapareceu. E o mundo voltou ao normal. Quem fez desaparecer a gripe espanhola foi Deus. Quem decretou que a gripe espanhola viesse e julgasse a terra foi Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nossa vida está na mão dele. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Mas eu confio no poder da oração, como nós fizemos no domingo. Eu confio no poder da oração. E confio na misericórdia e na graça de Deus e na sua bondade. E Ele pode levar isso embora. Se Ele não levar isso embora, é uma boa época para você treinar. Porque o mundo vai começar a passar por uma fase muito esquisita. Amém? Então vamos agora ao nosso culto, à nossa exposição bíblica. Vamos abrir no Salmo 120. Salmo 120. Diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado? Ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus por essa exposição bíblica, pedindo que o Senhor venha com o teu poder edificando tua igreja, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 1. Versículo 19. Palavras de Jesus glorificado. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Até aqui. Veja, a palavra de hoje é um panorama do Apocalipse. O que eu entendo que é importante? Vou até pegar aqui meu notebook. O que acontece? Nós estudamos a introdução do Apocalipse, aí adentramos as igrejas, aí adentramos o capítulo 4, e o que eu comecei a notar? As pessoas em geral têm uma certa dificuldade de ter um quadro do Apocalipse na sua mente. Então, primeira coisa que você tem que entender, João escreveu as coisas, vou repetir, versículo 19, as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Primeiro ponto do Apocalipse. O Apocalipse, ele tem um efeito dupla face. Muitos dos textos que você vê descritos ali aconteceram na história. Por exemplo, as 7 igrejas. As 7 igrejas existiram. No passado, existiam fisicamente, com crentes, com culto, com doutrina. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Porém, os problemas que essas 7 igrejas
passavam vão se estender por toda a história da igreja. Na verdade, o número 7, ele representa uma ação completa de Deus. Então, quando eu vejo 7 igrejas, além do caráter histórico, eu tenho que entender que eu vou encontrar na história da igreja características semelhantes daquelas igrejas. Então, quando eu leio, por exemplo, capítulo 1 de Apocalipse, Jesus se revela para João, glorificado. Capítulo 2 e 3, Jesus revela para João as 7 igrejas da época de João para servir como consolo e nos dá um pano de fundo da história da igreja. Após isso, o que acontece? João é levado ao céu. E ali, João tem uma visão, primeiro, do trono do Deus triuno e depois do Cordeiro entronizado e do livro selado. Por que isso é importante? Vamos ver que legal. Vamos abrir em livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, deixa marcado Apocalipse, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos 1, versículo 5. Diz assim, palavras de Jesus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. O que Jesus está falando aqui do Pentecoste? O início da igreja, quando eles vão receber o Espírito Santo. A igreja começa no Pentecoste. O povo salvo de Deus começa lá atrás, em Adão, Eva, Abel, Enoque. Mas a igreja, como nós conhecemos, com o Espírito Santo habitando nela, o batismo com o Espírito Santo, acontece no Pentecostes. Aí continua a narrativa, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Os discípulos fazem uma pergunta. Senhor, tu está glorificado, aí eu estou parafraseando, tu morreu na cruz, está glorificado, você vai restaurar o reino de Israel? O que era restaurar o reino? Era o reino físico, ser liberto dos romanos, que era uma expectativa messiânica. Aí olha que interessante, olha o que Jesus responde, versículo 7, e disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que acontece? Jesus não responde à pergunta deles. Ele não confirma a instauração do reino, isso é muito importante. E além de não confirmar, ele fala o seguinte, não compete a vocês saber os tempos. Lembra de uma coisa chamada revelação progressiva? E aí o texto continua, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que acontece? Jesus aqui começa a responder sobre o seu reino, chamado igreja. Lembra dos 3 aspectos do reino dos céus? Primeiro aspecto, o reino dos céus pessoal. Quando a pessoa é salva e recebe o Espírito Santo. Segundo aspecto do reino dos céus, a igreja. Jesus já reina na sua igreja, a igreja é embaixador de Cristo, e cada pessoa que é ganha, ela é ganha para o reino. E depois o terceiro aspecto,
que é o reino físico. Jesus reinando no trono de Davi em Jerusalém. Então Jesus aqui, ele nos mostra como que o reino dele começa a ser propagado na terra. Através da conversão individual e da coletividade chamada igreja. E aí o versículo 9 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. O que acontece? Jesus ascendeu aos céus, até desaparecer, diante dos discípulos e de outros seguidores. Aí o versículo 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Falando o quê? Da volta de Cristo. E o que os anjos anunciam? O recebimento de Jesus no céu. Além da sua volta. A última informação que nós temos de Jesus, assim de maneira clara, é essa. O que aconteceu após Jesus ter desaparecido na nuvem? Só vai aparecer aonde? Vamos voltar lá, Apocalipse 4. Versículo 2. E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quem é esse? Jesus. Que depois vai aparecer como Cordeiro. Percebe a importância do Apocalipse? A última informação que eu tenho, clara, é Atos 1, versículos 5 a 11. Nessa informação, Jesus subiu aos céus, desapareceu. Segunda informação, ele foi recebido lá. E ele vai voltar das nuvens. E acabou a informação. Levaram aproximadamente 30 anos para Deus dar a revelação de como Jesus foi entronizado. Percebe que interessante? As coisas que eram, as que são e as que hão de vir. As coisas que tem visto, as que são e as que hão de vir. Por isso que o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse são super importantes. Recapitulando o que aconteceu. Jesus glorificado, no livro de Atos dos Apóstolos, ascende aos céus. Assim que ele chegou nos céus, Apocalipse 4 e Apocalipse 5 nos mostra a realidade de Jesus no céu. Apocalipse 1 nos dá a descrição física de como ele se aparece lá no céu glorificado. Estou conseguindo explicar direitinho? Estão entendendo bem? No mesmo Apocalipse 4 e 5, aparece um livro selado. Que livro que é esse? O livro selado, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Quer ver? Apocalipse 5, versículo 1. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Que livro que é esse? Esse é o livro de toda a história que vai entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, quando ele vier do céu. Esse livro tem 7 selos, ele está selado. No caso aqui, na mão de Deus Pai Todo-Poderoso. Troca a figura do trono. No capítulo 4 é Jesus que aparece entronizado.
No capítulo 5 é Deus Pai Todo-Poderoso. Como eu sei isso? Porque o capítulo 5 fala que o único que é digno de abrir os selos é o Cordeiro. E o Cordeiro vem e pega o livro da mão de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele que abre os selos. Quando foi aberto o primeiro selo? Assim que Jesus ascendeu aos céus. Lá em Atos dos Apóstolos. O que gera confusão? Existe uma vertente da igreja que acredita que todo Apocalipse é para o futuro. Irmãos que a gente ama, por exemplo, pastor Marcos Granconato, pastor Luiz Saião, pastor Ciro Sanches Iborde, são estudiosos que têm uma visão futurista do Apocalipse. Essa visão futurista do Apocalipse a gente concorda em parte. Entendemos que o Apocalipse tem uma visão de futuro. Mas, em contrapartida, cremos que os 7 selos, eles vão pegar toda a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por quê? Vou mostrar elementos nos nossos estudos que vão mostrar que essa é uma boa visão. É uma visão coerente. Quem tem essa visão? Pastor Augusto Nicodemos, Reverendo Hernanes Dias Lopes, Pastor Paulo Júnior, Reverendo Leandro Lima, Franklin Ferreira, outros grandes mestres. Na igreja que eu fui salvo, o pastor Aloysio Silva, lá na Igreja Videira, pastor Marcelo de Almeida, que antigamente era da Videira. Todos esses estudiosos acreditam que esse livro selado é todo livro que vem entre a primeira e segunda vinda de Jesus. E o que tem nesse livro? Vamos lá. Tá. Primeira coisa, Apocalipse 6. Versículo 1. Versículo 2. Nós vamos ler um que é importante. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Versículo 3, aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal. Versículo 4, e saiu outro cavalo, vermelho. Vamos pular para o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal. Entendeu? E aí, no versículo 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi o quarto animal. De uma maneira resumida, porque eu não vou aprofundar, nós vamos estudar os selos. O cavalo branco é a obra de Cristo e o evangelho liberado na terra. Atos 1, Mateus 28, todo poder me foi dado no céu e na terra. E depois pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1:8, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Desde que Jesus ascendeu aos céus, aonde o evangelho é pregado, pessoas são salvas. Esse cavalo está percorrendo a terra entre a primeira vinda e a segunda vinda. Da mesma maneira, existe o cavalo da guerra, que é o segundo cavalo. Desde que Jesus ascendeu aos céus até a sua segunda vinda, esse cavalo está cavalgando a terra. E existem guerras. Aí existe o terceiro cavalo, que é o cavalo da fome. Novamente, desde que Jesus ascendeu aos céus, existe fome em várias maneiras no planeta. Aí temos o quarto cavaleiro,
que é o cavalo da morte, da peste, da mortandade pelas feras. Veja que interessante. A palavra em grego de mortandade pelas feras, ela também pode nos dar a entender vírus e bactérias. Isso também está muito ligado à peste. Esse cavalo, com esse quarto ser, esse cavaleiro, que está nas nossas Bíblias como cavalo amarelo, mas na verdade ele é verde, eu vou explicar isso. Ele vai matar, entre a primeira e a segunda vinda, garantido, 25% da humanidade. É o cavalo da mortandade. Esses são os famosos os quatro cavaleiros do Apocalipse. A maioria das pessoas, o que elas conhecem do Apocalipse é o seguinte: o anticristo, o 666, os 144 mil e os quatro cavaleiros do Apocalipse. Principalmente os quatro cavaleiros do Apocalipse são muito conhecidos. Então o que a gente percebe na história humana? Evangelho sendo pregado, guerras acontecendo, fomes acontecendo, pestes, mortandade, tragédias acontecendo. E aí nós temos o quinto selo, que também tem acontecido desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. É o selo dos mártires. Que quando é aberto o selo, é visto um altar. Embaixo do altar estavam os mártires que clamam a Deus: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? É dado vestiduras brancas para eles até que se completem o número dos seus conservos. Como que eu sei? Uma das provas que esse selo já está aberto. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o martírio de Estevão. O primeiro mártir cristão. Quando que Estevão foi martirizado? Muito pouco tempo após a ascensão de Jesus. É o selo da perseguição. Quando que a gente vê perseguição? Logo quando Pedro e João são presos e são açoitados. E saem felizes da vida de ter sido açoitado por causa do nome do Senhor. Não eram adeptos do Evangelho da Prosperidade, do crente bibelô, do crente cristal. Saíram felizes da vida com as costas moídas, porque foram achados dignos de ser açoitados pelo nome do Senhor. Percebe como tem indício? Os mártires já estão lá. Aí a pessoa vai falar: pastor, mas isso aí foi no primeiro século. Só para você ter uma ideia, nós vamos conversar em outras palavras sobre isso. O século que mais morreu cristão em toda a história da igreja foi o século XX. O século onde está se iniciando uma perseguição ideológica e religiosa é o século XXI. A Europa cristã está virando islâmica. Nós vamos estudar tudo isso. Por quê? Porque onde o Evangelho chega, e estão acontecendo tragédias, guerras, fomes, pestes, mortandade, o Evangelho vence, o Evangelho prevalece. Jesus deu a chave à igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja vem, prega, pessoas são salvas e o reino dos céus vai sendo estabelecido através do evangelismo, através da igreja. Esse cavalo veio para vencer, nós vamos estudar junto. Então o que nós entendemos aqui? Que entre o primeiro selo e o quinto selo já foi aberto. Curiosamente, Jesus dá um nome para essa época, que também nós vamos estudar junto, mas vamos abrir rapidamente. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24.
Vamos ler o versículo 8. Lembrando, só fazendo um parênteses na palavra enquanto os irmãos procuram, Mateus 24, 8, que nós vamos ter uma palavra, os 4 cavaleiros do Apocalipse, uma outra palavra completando os selos, vamos ter uma palavra, o final dos tempos segundo Mateus, o final dos tempos segundo Lucas e o final dos tempos segundo Marcos. Então nós vamos voltar aqui. Hoje nós estamos fazendo um panorama. O que eu vou mostrar aqui é que esse período dos selos, em especial do primeiro selo ao 5º selo, Jesus deu um nome para ele. Mateus 24, versículo 8. Vamos ler o 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, o cavalo da guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, o cavalo da fome, e pestes e terremotos em vários lugares, é o cavalo da mortandade. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus dá um nome, do primeiro selo ao 5º selo. O princípio das dores. Simples assim. Inclusive, ele fala o seguinte, versículo 10, versículo 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O que está falando aqui? O 5º selo. Os mártires. Quando vai acabar esse 5º selo? Olha que interessante. Vamos no livro do Apocalipse, capítulo 13. Os irmãos estão me acompanhando. Lembrando que os irmãos podem mandar perguntas no grupo de WhatsApp. Manda no meu WhatsApp pessoal, que eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida. Então, Apocalipse 13. Eu separei aqui o versículo 4. O que Apocalipse 13 fala? Da ascensão do anticristo, que nesse texto ele é chamado a besta que emerge do mar. Mar aqui quer dizer nações gentílicas, nós vamos estudar junto. Nações gentílicas somos nós, Brasil, Argentina, Zaire, Canadá, Estados Unidos, França. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Então diz assim, Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Quem é o dragão? Satanás. O anticristo vai vir cheio do poder de Satanás. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem são esses? O povo da terra, que vai adorar o anticristo. 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder de agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Aos 7 que nos interessa. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Versículo 16. Aqui falando o falso profeta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O que acontece? O anticristo vai ascender, vai ser dado o poder dele para ele fazer guerra aos santos e vencer e prevalecer, conforme diz o livro de Daniel. Nós vamos estudar isso juntos.
Mas o que eu quero mostrar para vocês, o martírio, ele vai até o último mártir, na época do anticristo. Quando tiver o último mártir, vai ser completo o número de mártires embaixo do altar. E Jesus vem na segunda vinda. Percebe que o quinto selo, aí está a primeira vinda, é a segunda vinda. Estevão, primeiro mártir. Nosso Senhor abrindo a fila, Jesus foi martirizado. E o último mártir, que nós não sabemos o nome, mas que vai estar lá. Inclusive nós vamos ver junto, vai receber um grande galardão. Amém? E mais que eu quero compartilhar com o irmão. Tá. O sexto selo. Vamos abrir Apocalipse 6. Versículo... Eu abri errado aqui. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O que é isso? O que é o sexto selo? O sexto selo é o anúncio da volta de Jesus. É um aviso profético. Que inclusive o próprio Jesus registrou na Bíblia. Quer ver que interessante? Vamos lá, Mateus capítulo 24. Estou usando Mateus porque fica mais fácil. Inclusive é uma tendência minha de nos textos escatológicos correr em Mateus. Mas a descrição de Marcos também é muito boa e de Lucas é muito boa. Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 29. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aflição de que dias? Princípio das dores de parto. Depois disso vai vir o sinal profético. O sol vai escurecer. Não sabemos se é um eclipse. A lua, a lua não dará sua luz. Pode ser um eclipse lunar. E as estrelas do céu cairão, uma chuva de meteoritos, pode ser. Mas isso aqui é um sinal claro do quê? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que está falando aqui? Segunda vinda. Então o que eu tenho que entender? O sexto selo é um aviso da segunda vinda. E os homens compreendem que Jesus está voltando. Quer ver que é interessante? Vamos voltar ao Apocalipse 6. Versículo 15. Dentro do sexto selo. E os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos, os poderosos de todo o céu e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo, está vindo, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então o sexto selo é o que Jesus falou: o sol escurecerá. É o aviso profético, que inclusive nós vamos estudar junto, está no livro de Joel e está em outras citações do Antigo Testamento. E aí o sétimo selo, o conteúdo dele são as 7 trombetas. Vamos abrir rapidamente
Apocalipse 8, versículo 1. Diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Qual que é o conteúdo do sétimo selo? O conteúdo do sétimo selo são as 7 trombetas. Como funciona o panorama do Apocalipse? Toda a história do Apocalipse está dentro dos 7 selos. Os 5 selos já estão abertos. O selo que aponta para Cristo, sua obra e a pregação do Evangelho, primeiro. Segundo selo da guerra. Terceiro selo da fome. O quarto selo da peste e da mortandade. O quinto selo dos mártires. O 6º selo já é no tempo do fim. Jesus avisou isso. E o 7º selo, o conteúdo dele, são as 7 trombetas. Dentro do conteúdo do 7º selo, que são as 7 trombetas, na 7ª trombeta tem as 7 taças, que consomem tudo. Que acaba com tudo. Então eu tenho que entender que toda a história se resume nos 7 selos. Agora, existe um fato importante. Você, às vezes, ouve alguns pregadores pregarem de uma forma que parece assim: abriu o 7º selo, começa as trombetas. Está errado? Não, está certo. Mas eles fazem de uma forma como se o selo morreu. Aí mais à frente, abriu a 7ª trombeta, tocou, começa as 7 taças. E eles fazem de uma forma como se as trombetas tivessem acabado. O que eu tenho que compreender? Os selos, as trombetas e as taças são 3 narrativas diferentes de coisas que estão acontecendo na história e que vão acontecer no futuro. Eles não são subsequentes. Eles são paralelos. Alguns irmãos querem dizer que eles são a mesma história contada de maneiras diferentes. Eu acho que não. Por exemplo, Augusto Nicodemos, Leandro Lima, Franklin Ferreira, eles acham que os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, é tudo a mesma coisa. Só foi contado de maneira diferente. Nós não concordamos com essa visão. Veja, nós não concordamos com a visão que os selos são para o futuro e que o selo acaba, começa um período chamado trombeta, e que a trombeta acaba, começa um período chamado taças. Nós não concordamos com essa visão. Mas também não concordamos com a visão que põe os 7 selos, a mesma história. As 7 trombetas, a mesma história contada de maneira diferente. E as 7 taças, a mesma história, no mesmo período. Nós também não concordamos com essa visão. O que nós entendemos que é a visão mais apropriada? Quando você pensa nos 7 selos, você pensa num grande período de tempo entre a primeira e segunda vinda. Quando você fala das 7 trombetas, você pensa num período menor, que vai acontecer próximo do fim. Mas está encaixado aqui, ó, ao final do 7º selo aqui, ó. As 7 trombetas estão aqui, elas vão culminar no fim. E quando você pensa nas 7 taças, é um período muito rápido aqui embaixo. Relembrando, os 7 selos, um período longo, que vai da primeira vinda até a segunda vinda. As 7 trombetas, um período bem mais curto, próximo ao final dos tempos, que da mesma forma que os selos acabam com a vinda de Jesus, as 7 trombetas acabam com a vinda de Jesus.
E as 7 taças, um período muito curto e muito rápido, que alguns até chamam do dia da ira do Senhor, que também vai culminar com a segunda vinda. Então, dessa forma, eu tenho os selos abrangendo tudo. Próximo do fim, eu tenho as trombetas. E bem próximo do fim, as taças. Por que que esses irmãos, como Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, imagina, mestres de alta grandeza, pensam que são simultâneos? E aí eles dizem que a história recapitula. Porque existem elementos que parece que já estão se cumprindo. Por exemplo, as trombetas. As trombetas têm a seguinte forma. Vamos falar um pouquinho das trombetas. Eu anotei aqui. Deixa eu virar o meu... As trombetas. A primeira trombeta vai queimar 1/3 das árvores, destruir. A segunda trombeta vai destruir 1/3 do mar e da vida marinha. A terceira trombeta, 1/3 da água potável. E a quarta trombeta vai ferir o sol, a lua e as estrelas. A quinta e a sexta trombeta, a quinta são demônios que vão ferir por 5 meses. E a sexta trombeta são demônios que vão matar 1/3 da terra. A sétima trombeta, o conteúdo são as 7 taças. Por que parece que a história recapitula? Porque hoje a gente vê boa parte das florestas destruídas. Hoje a gente vê boa parte do mar poluído e a diminuição da vida marinha. Hoje a gente vê uma crise de água como nunca se viu na história. A água vai ser o bem, a água potável, vai ser o bem mais precioso. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente entre 1 e 2% da água do planeta é potável. Países como o Brasil ainda tem uma coisa chamada aquífero, que é a água a grande proximidade. Por exemplo, nós aqui no Paraná estamos sentados em cima do maior aquífero do mundo, chamado Aquífero Guarani, que pega vários estados do Brasil. Mas você tirar a água lá do fundo desse aquífero, custa. Aí o que acontece? Vendo a vegetação destruída, o mar poluído, os peixes morrendo e a água potável sendo envenenada, o que a gente percebe? Alguns efeitos das trombetas já começam a se notar no final da história. Mais ou menos há 2 séculos, desde a primeira Revolução Industrial, nós começamos a ver desmatamento. Mais ou menos nessa mesma data, nós começamos a ver a vida do mar começar a ser destruída. E mais ou menos nessa época, os nossos rios começaram a ficar podres. Só que eu tenho que entender o seguinte, esse efeito das trombetas vai ser potencializado lá no final do Apocalipse. Aí sim. E aí tem uma segunda potencialização, que é as taças. Nas taças, toda a erva é queimada, toda a água fica amarga e toda a vida do mar é destruída, porque a água virou sangue. Dessa maneira, eu tenho uma leitura correta do Apocalipse. É uma coisa interessante. Então, relembrando, os 7 selos, toda a história. O que tem no final do 7º selo? A volta de Jesus. As 7 trombetas, que são o conteúdo do 7º selo. Um período menor, que o que tem no final? A mesma coisa, a volta de Jesus. E as 7 taças, que é um período muito rápido, que o que tem no final? A volta de Jesus. E aí você pergunta, pastor, entendi, acabei de compreender que o Evangelho está sendo pregado, eu não sou bobo nem nada, já vi que o mundo é cheio de guerra, também já percebi que o mundo é cheio de fome, também já percebi que é cheio de doença e mortandade, também já vi, como o pastor acabou de falar, que o nosso mar está se envenenando, nossas águas estão se envenenando e nossas florestas estão sendo desmatadas. Mas eu quero saber uma coisa, pastor, e eu, igreja? Como fico nessa história? É uma boa pergunta.
Na verdade, o Apocalipse foi escrito para quem? Para a igreja. Revelar as coisas que hão de vir. Lembra que nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, em que o anjo falou que Jesus voltaria nas nuvens? E isso é explicado mais à frente pelo apóstolo Paulo. Vamos abrir aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu virar meu esboço aqui. Olha que interessante, a palavra se cumprindo. Quanto tempo temos de gravação, Rô? 56. Imaginei. Mas acho que vai dar para acabar de falar do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Palavras de Paulo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que Paulo explica? Jesus vai vir das nuvens. Todos aqueles que na história da igreja até esse momento tiverem morrido em Cristo vão ressuscitar e ser transformados. E nós, os que estivermos vivos, se isso acontecer na nossa época, vamos ser transformados instantaneamente, não vamos conhecer a sepultura. E vamos estar sempre com o Senhor. Esse evento é chamado arrebatamento. Porém, dentro da revelação progressiva, o Senhor nos dá mais algumas informações. Aí vem a segunda pergunta: pastor, e quando isso vai acontecer? Existem 3 visões, eu já falei. Uma visão que acredita que a igreja vai ser retirada daqui antes do início do período de grande tribulação, que é aquele período final de perseguição que o Apocalipse fala. Existe um outro grupo da igreja que crê que a igreja vai ser retirada daqui no final da tribulação, são os chamados pós-tribulacionistas, esses primeiros pré-tribulacionistas. E existe um grupo que são os chamados mid-tribulacionistas, que tem uma variação, os chamados o grupo que crê no arrebatamento pré-ira, antes das taças. Então existe uma disputa entre essas 3 vertentes. Gente muito boa, como o Gran Conato acredita, e Ciro Sanches e Borde, que é antes da tribulação. Gente muito boa acredita, como Leandro Lima, Augusto Nicodemos, que é no final. Porém, tem crescido nos últimos anos a visão mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista e o arrebatamento pré-ira. Só tem uma forma de a gente conferir isso de maneira rápida. Vamos pegar mais algumas informações sobre o arrebatamento. Vamos na próxima carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Só virar a página. Versículo 1. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Do que está falando? Arrebatamento. 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que acontecia? A igreja começou a receber cartas falsas, dizendo que o dia de Jesus estava se aproximando, o dia do arrebatamento. Cartas, inclusive, assinadas em nome de Paulo, fake news.
Essa palavra tão em moda. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é que é esse homem da perdição? O anticristo, nós acabamos de ler no capítulo 13 de Apocalipse. Terá uma boca que dirá blasfêmias contra o Altíssimo. Vai fazer perseguição contra a igreja. Qual a informação que eu tenho? Que o arrebatamento só vai acontecer depois da manifestação desse homem da perdição. Ah, pastor, mas aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque os pré-tribulacionistas dizem o seguinte, que a segunda vinda é dividida em duas etapas. Uma antes da tribulação e outra depois da tribulação. E aí eles encaixam esse texto. Por muitos anos eu acreditei nisso. Só que aí eu comecei a ser confrontado com a seguinte pergunta. Aonde que está o texto na Bíblia, falado por Jesus, ou por qualquer um dos apóstolos, em que a segunda vinda estaria dividida em duas partes? Esse texto não existe. Essa visão do arrebatamento antes, que é a que a gente vê no Deixados para Trás, na série do Ladrão da Noite, na série do arrebatamento, é uma visão que é feita de uma amarração de vários textos, sem existir nenhuma citação direta. Olha, palavras de Jesus. A minha volta será em duas etapas. Numa primeira vez eu venho nos ares e arrebato a igreja, antes da tribulação. Aí passam-se os 7 anos de tribulação, e eu arrebato a igreja, eu volto e pego a igreja no final. Eu não tenho esse texto. Para aumentar o problema, eu tenho um outro texto do apóstolo Paulo. Ó, o que nós aprendemos até agora? Jesus vai voltar. Quem morreu vai ser transformado. Quem estiver vivo vai ser transformado. Isso só vai acontecer depois da apostasia, que é o abandono da fé. Nós já estamos vivendo dias de apostasia. E da manifestação do anticristo. Mas tem mais uma informação. Vamos em 1 Coríntios capítulo 15. Voltar um pouco. 1 Coríntios 15. E assim, eu vou colocar uma parte com a maior tranquilidade do mundo. Por exemplo, na igreja que eu fui salvo, eles acreditavam numa quarta visão chamada arrebatamento dos vencedores. O que eles diziam? No começo, antes da tribulação, somente os crentes maduros e os crentes firmes subiam no arrebatamento. O resto ficava na terra, na tribulação, para amadurecer. E aí na segunda vinda acontecia um segundo arrebatamento. E o resto dos crentes que foram salvos, que ficaram, eram transformados. Eles ensinavam isso. Também não tem texto direto que explique isso. Então o que acontece? Eu tenho tranquilidade de explicar isso que eu estou explicando. Por quê? Porque o que aconteceu na minha vida como pregador foi tentar responder as perguntas que eu não tinha como responder pela Bíblia. E uma das perguntas que eu não tinha como responder é o texto que nós vamos ler agora. 1 Coríntios 15, versículo 51. Diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Isso aqui é a citação. Bom, já vou explicar para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Do que está falando aqui? Arrebatamento. Qual é a terceira informação? A primeira informação. Vamos seguir como alguém que nunca leu a Bíblia. Vamos seguir como alguém que nunca ouviu falar de visão de arrebatamento. Eu morava na Groenlândia. E aí alguém veio e me evangelizou. E eu ganhei uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. A primeira informação que vem dessa Bíblia é o seguinte: ó, não se incomoda com os que morreram em Cristo. Porque quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. E se você estiver vivo, você vai ser transformado instantaneamente e vai estar com ele. Aí eu continuo lendo minha Bíblia. No livro seguinte, vem a informação. Isso só vai acontecer depois de manifestar que tiver apostasia e o homem da iniquidade. Aí, vamos supor que essa minha Bíblia tem uma concordância temática. Ela me leva para o texto de 1 Coríntios, que também fala do arrebatamento. Vem uma terceira informação. Que isso vai acontecer quando? Na última trombeta. E aí vem uma pergunta. Por que eu vou ficar procurando uma informação que a Bíblia já tem? Por que eu vou complicar? Se eu tenho informação clara, em 1 Coríntios 15, que o arrebatamento vai acontecer na última trombeta. Aí o pré-tribulacionista vai falar: mas pastor, isso é segunda vinda, olha qual é o problema. Vou reler o texto. 1 Coríntios 15, 52. Olha que interessante. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Aí tem o segundo grupo. E nós, os vivos, seremos transformados. Se eu disser que esse texto é segunda vinda, como pré-tribulacionista, eu vou ter que dizer que tem dois arrebatamentos. Dois grupos de vivos que na vida de Jesus vão ser transformados instantaneamente. Percebe o problema? E eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Então eu entendo hoje, de maneira isenta, respeitando os pré-tribulacionistas, até oro que eles tenham razão, porque a melhor coisa que tem é ser arrebatado antes. Eu já fui vendedor de filme cristão, distribuidor de filme cristão, vendi o arrebatamento, vendi o Deixados para Trás, vendi Série do Ladrão da Noite, com muito gosto, com muito orgulho. Gosto muito dos filmes. Acho que eles têm o seu papel. Mas eu tenho que lidar como pastor, alguém que vai responder da sua congregação para Deus. Eu prefiro seguir a Bíblia de maneira simples, sempre buscando o significado mais simples e literal do texto. E a minha Bíblia me dá 3 informações. Primeiro, vai haver um arrebatamento. Segundo, vai haver apostasia, a manifestação do homem da perdição. E terceiro, vai acontecer na última trombeta. Ah, então o pastor está querendo dizer que nós vamos ser perseguidos? A Bíblia já falou isso. Só que nós vamos estudar isso junto, nós não sabemos como vai ser. O maior exemplo disso é a pandemia de Covid-19. Você pega um país, por exemplo, que nem a Argentina, o país está fechado. E não está resolvendo nada. Inclusive tem mais mortos por milhão do que o Brasil. Em contrapartida, você atravessa a divisa, vai para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, está tudo tranquilo. Se você vai para a Europa, está trancado. Se você vai para Nova York, trancaram tudo. O que eu imagino que vai acontecer? Eu imagino que nós vamos perceber esse político chamado o abominável da desolação, que Jesus fala dele, de que fala o profeta Daniel. Nós vamos ver ele ascender politicamente. Talvez venhamos ver ele se assentar no templo, o templo de Jerusalém ser construído. E aí vai haver perseguições espalhadas na terra. Alguns países mais, outros menos. Deus tem promessa de livramento? Sim, Apocalipse 12.
E a mulher fugiu para o deserto com as asas da grande águia. Nós vamos ver isso. Onde Deus tinha um lugar preparado por 1260 dias. Porque parece, nós também vamos estudar isso, que essa parte do governo do anticristo vai durar 3 anos e meio, embora tenha uma série de questão de números do Apocalipse. Eu sempre procuro interpretar os números do Apocalipse de maneira literal, mas eu não posso desprezar que 3 anos e meio aponta uma fase da história de Israel que fala de uma dura perseguição que teve por um tipo de anticristo, que foi Antíoco Epifânio. Nós vamos estudar isso junto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existe uma cronologia clara. Vamos encontrar com Jesus nos ares. Isso daí vai acontecer após a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade. De repente ele manifesta como político. Nós vamos olhar e vamos saber, ó, aquele ali é o anticristo. Nós não sabemos como vai ser. Agora, nós temos uma informação que quando ele se auto-intitular Deus e se assentar no templo de Deus, ele vai tocar o horror no mundo. Nós vamos estudar isso junto. E é nessa época que vai estar acontecendo a 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. Eu prefiro trabalhar dessa forma, com maior respeito. Entendeu? Nossa, quem sou eu para questionar o Granconato, Ciro Sanches? Então nós aqui na igreja cremos nessa visão que muitos chamam de pré-ira. Que antes do julgamento das taças a igreja é tirada daqui. Por quê? Porque as taças são o conteúdo da última trombeta. Agora nós não sabemos exatamente, porque a trombeta vai tocar. E existe um conteúdo dentro dela, também não dá para saber exatamente. Nós não sabemos o dia do arrebatamento. O que nós sabemos? Que nós vamos ser guardados, com certeza. O que nós sabemos? Que alguns de nós vão ser capturados e martirizados. E o que nós sabemos é que isso deve acontecer em algum ponto da tribulação. Esse ponto identificado pela Bíblia como 7ª trombeta, que é muito ampla. Recapitulando, encerrando a palavra, estamos vivendo os dias dos 5 primeiros selos. Cavalo branco do Evangelho, cavalo da guerra, cavalo da fome, cavalo da mortandade e da peste, e o selo dos mártires. Esse tempo foi chamado por Jesus de princípio das dores de parto. Vai chegar um momento, o 6º selo vai abrir, o sol vai escurecer, vão haver sinais no sol, na lua e nas estrelas, um aviso da volta de Jesus. Após isso, abre-se o 7º selo, que contém e vai terminar a volta de Jesus, mas contém as 7 trombetas, as 7 taças. Na questão de tempo, quando eu falo em selos, um grande período. Quando eu falo em trombetas, um período que vai acabar no mesmo ponto dos selos, que vai ter aqui as pragas, e quando eu falo em taças, um período bem menor e muito rápido, que também vai acabar na vinda de Jesus. Onde está a igreja? Na terra. Vai haver um evento chamado arrebatamento, que vai acontecer após a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, no período que a Bíblia chama de última trombeta. Essas são as informações simples, nua e crua. Qualquer coisa fora disso é conjectura de textos. E é lógico, nós vamos estudar tudo isso junto. Vamos estar vendo o que Jesus falou nos evangelhos. Vamos estar estudando os selos junto. E esses selos já aparecem no Antigo Testamento. Isso já aparece no Antigo Testamento. Nós vamos estudar junto. E vamos adentrar as trombetas, as taças, ver tudo isso com muita calma. Mas era muito importante vocês terem esse quadro. E principalmente entender que toda a história entre a primeira e segunda vinda está reservada dentro dos 7 selos. E que esses 7 selos contêm as 7 trombetas, a 7ª trombeta contém a 7ª taça. E que o arrebatamento vai acontecer no meio de tudo isso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra.
A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor venha nos dando entendimento na nossa mente e um quadro claro das coisas que hão de acontecer. Senhor, abre os nossos olhos, nos dá entendimento, que nós possamos ter desenhados na nossa mente, através do poder do Teu Espírito, a cronologia do Apocalipse, a ordem que os fatos vão acontecer. O Senhor sabe, Pai, que o Apocalipse não é um livro fácil, e que se a Tua graça não operar em nós, nós não vamos conseguir entender. Então, sê misericordioso, nos dá sabedoria para que possamos conhecer os Teus altos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.